No vídeo anterior, exploramos uma teoria ousada e perturbadora, a possibilidade de que Jesus e o Anticristo possam ser, na verdade, a mesma figura, ou pelo menos duas faces da mesma moeda. Entre os paralelos discutidos, talvez o mais impactante tenha sido a infância sombria de Jesus descrita nos evangelhos apócrifos, onde ele, ainda criança, realiza milagres que causam mortes e punições assustadoras. Também falamos sobre o cavalo branco do Apocalipse, montado tanto por Cristo quanto pelo primeiro cavaleiro, levantando dúvidas sobre quem realmente ele representa. Citamos ainda o título Estrela da Manhã, usado tanto para Jesus quanto para Lúcifer. E claro, não esquecemos das próprias palavras de Jesus quando afirmou que não veio trazer paz, mas espada, separando até mesmo as famílias. No total, foram 11 coincidências apresentadas naquele vídeo. E hoje vamos além. Nessa segunda parte vou trazer mais 11 paralelos e evidências que, somadas às anteriores, formam um conjunto de 22 ligações surpreendentes entre Jesus e aquele que chamamos de Anticristo. Lembrando que no total eu já mapeei até agora mais de 40 evidências. Então, vamos lá? Daniel 9:27 é sobre Jesus ou o Anticristo? Daniel profetiza sobre um personagem que fará um pacto por uma semana, interpretada como 7 anos, e na metade desse período cessará os sacrifícios. Durante séculos, estudiosos apontam para o Anticristo como protagonista dessa profecia, mas há algo estranho aqui. Jesus teve exatamente 3 anos e meio de ministério, e o que aconteceu após a sua morte? O sacrifício no templo foi interrompido, e não muito depois disso, Jerusalém foi destruída, os judeus foram dispersos e o mundo mergulhou em séculos de guerras e perseguições. Soa familiar? O Anticristo, segundo os textos proféticos, também estabelecerá paz por 3 anos e meio, firmará aliança com muitos, até que a paz se quebre. Virá a perseguição, o terror, o caos. Agora pare e reflita. Daniel estava falando sobre o Anticristo ou sobre Jesus? Pois ambos interrompem os sacrifícios, ambos causam divisões, perseguições e uma mudança global irreversível. E se a figura que foi anunciada como Salvador também cumpriu as mesmas marcas do inimigo final? O Messias esperado ou o disfarce perfeito? Será que não lemos Daniel 9:27 ao contrário esse tempo todo? Às vezes, o verdadeiro engano vem como uma coroa de luz. O número 666, a marca do homem? Em Apocalipse 13:18, o número 666 é descrito como o número do homem e associado à besta. Essa cifra também tem sido interpretada de diversas maneiras, sendo frequentemente vista como um símbolo de engano e de imperfeição humana. Jesus, o Filho do Homem. Nos Evangelhos, Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, enfatizando sua humanidade e a sua identificação com as condições humanas. Nessa teoria, sugerimos que essa designação pode ser uma alusão oculta ao número 666, o número do homem. Uma interpretação provocativa afirma que, se convertermos letras em números, pode haver uma alusão ao 666. O primeiro J do nome Jesus seria associado ao número 6. O primeiro S também ao número 6. E o último S, mais uma vez, ao número 6, formando assim o padrão 666 no nome Jesus.
Essa leitura é altamente especulativa e utiliza técnicas de gematria e numerologia para sugerir que o símbolo do anticristo estaria oculto na própria nomenclatura do Cristo adorado. Seria essa coincidência numérica um mero acaso ou uma alusão oculta que questiona toda a construção da fé messiânica? Nem toda coincidência numérica é acidental, e se o selo do homem estiver, de fato, escrito no nome que todos creem salvar? O profeta que erra não é de Deus, Jesus e as profecias não cumpridas. A Bíblia deixa claro, um verdadeiro profeta jamais erra uma profecia. No entanto, Jesus teria feito previsões que não se cumpriram, o que parecem contradizer a realidade histórica. Vamos ver em Mateus capítulo 17. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas muito fiéis com grande fé não conseguiram realizar esses milagres, como os milagres de cura que Jesus prometeu. Em Mateus 24, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas os discípulos morreram e o fim não veio. Em João 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei. Essas promessas amplas, muitas vezes absolutas, contrastam com a experiência prática da maioria dos crentes ao longo da história. Paralelo inquietante. Em Deuteronômio 18:22 diz: fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que ele disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta mentiu e vocês não precisam ter medo dele. Agora vamos fazer uma reflexão. Se a Bíblia ordena desconsiderar o profeta que falha em sua palavra, e se Jesus fez profecias não cumpridas, então, estamos diante de um Messias legítimo? Ou diante de um falso profeta carismático como o anticristo será? 70 vezes 7. Perdão sem limites. Me desculpem essa parte do vídeo, mas eu não vou medir palavras sobre esse assunto. Deus, onde caralho estava quando aquela criança chorava? Sim, é isso mesmo, onde caralhos Deus estava quando uma criança de 6 anos foi estuprada pelo padrasto? Quando uma menina de 3 anos foi violentada até o útero rasgar? Quando um bebê de colo foi espancado até parar de respirar pela própria mãe? Todos os dias no Brasil, 4 crianças são estupradas por hora, mais de 274 mil casos por ano. Na maioria, o agressor é alguém da família. No mundo, a OMS estima que 1 bilhão de crianças já foram vítimas de algum tipo de violência física, sexual ou psicológica. 1 bilhão. Um número tão grande que parece irreal, até acontecer com o filho de alguém que você conhece, ou talvez com o seu. E diante disso, onde está esse Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode? Onde está esse Deus cheio de misericórdia? Dizem que ele é amor, mas que amor permite que o corpo de uma criança seja usado, quebrado, descartado como lixo? Dizem que ele é justo, mas que justiça assiste de braços cruzados enquanto monstros caminham livres entre nós, destruindo inocentes? Será que esse Deus realmente existe? E se existe, será que ele é tão bom assim? A teologia diz: Deus nos deu o livre-arbítrio, mas que tipo de livre-arbítrio que essa criança teve de não querer ser estuprado, por exemplo? Outros dizem: Deus tem um plano. Que plano inclui a penetração forçada de uma criança? Que plano exige o grito calado de uma menina de 9 anos sendo estuprada por anos? Isso é um plano? Isso é inferno. E o mais perturbador é que esse inferno acontece com conhecimento de Deus. Agora vem um golpe final, o perdão. Jesus disse: perdoe o que vos ofendem, amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Mas como perdoar um pedófilo? Como amar um estuprador de crianças? Como olhar para alguém que destruiu uma vida em formação e desejar-lhe paz? Humanamente é impossível, porque o instinto é esmagar e desejar que o inferno exista só para que esses monstros queimem eternamente.
E agora sobre o perdão. Talvez o perdão verdadeiro não seja pelo agressor, talvez seja apenas mais uma engrenagem de uma máquina muito maior, uma máquina que precisa que você engula a dor calado, porque enquanto você reza, o sistema respira aliviado, enquanto você perdoa, os culpados continuam livres, enquanto você espera pela justiça divina, os governos garantem a impunidade terrena. Vamos encarar a verdade. A religião tem sido usada há séculos como ferramenta de contenção social. Deus julgará, Deus vai cuidar disso, não devolva o mal com o mal. Mas quem realmente se beneficia desse discurso? Os poderosos, os violentos, os impunes, os assassinos, os sequestradores, os estupradores, os abusadores e tudo que você pode imaginar. Porque se todos nós, ao ver uma criança violentada, partíssemos para a justiça com as próprias mãos, o caos tomaria conta, e o sistema que protege agressores com lentidão judicial, burocracia e corrupção ruiria. Então criam um mecanismo genial, transformaram o perdão em virtude divina, transformaram a revolta em pecado e a submissão em fé. E quando você se pergunta, onde está Deus? Eles respondem, Ele está vendo tudo, confie, Ele vai julgar. Mas o julgamento nunca vem, ou vem tarde demais, ou vem com um tapa na cara disfarçado de sentença branda. A verdade nua e crua, a justiça divina é lenta, a justiça dos homens é cúmplice, e o perdão pregado por instituições religiosas muitas vezes é mais um instrumento de controle do que de libertação. Perdoar pode até te libertar, mas também pode servir como algema, quando é imposto para manter o povo dócil diante do horror. Jesus morreu pelos pecados, mas os pecados continuam. Um sacrifício sem efeito? O cristianismo afirma que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Seu sacrifício seria o preço definitivo para apagar o pecado do mundo. Em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Contudo, o mundo ainda vive mergulhado no pecado. O mal se multiplica, crimes, abusos, guerras, corrupção, nada disso cessou. Pior, ainda se exige arrependimento, batismo, confissão, penitência. Se Jesus realmente pagou o preço definitivo, por que os pecados permanecem? Por que ainda há condenação e necessidade de perdão? O anticristo também trará uma promessa de redenção, mas será uma falsa promessa. E se o sacrifício de Jesus também for uma promessa ilusória para atrair adoração? E se o sacrifício não foi para pagar o pecado, mas para conquistar seguidores fiéis com a promessa eterna? E seguindo na mesma linha da cruz, além do sacrifício em vão pelos pecados, temos a questão da morte em si, que foi a ferida mortal. Quem não se lembra do filme A Paixão de Cristo? Nessa cena emblemática, até eu, que já fui cristão, me emocionei todo vendo isso. Mas eu não sabia que isso jamais aconteceu na vida real. Não existe nenhum documento da época ou cartas, nem um rodapé sequer, contando que alguém sofreu algo do tipo, testemunhado por centenas de pessoas. Pilatos nunca mencionou isso na vida real, nem César, nem ninguém. Essa história, como todas as outras do cristianismo, só existe dentro da Bíblia. Fora dela, não há nada. Mas vamos às feridas. O anticristo, segundo o Apocalipse 13, versículo 3, sofrerá uma ferida de morte, mas se recuperará milagrosamente, o que causará admiração mundial. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Jesus, por sua vez, foi crucificado, uma ferida mortal literal, e no terceiro dia ressuscitou. Inclusive, após a sua morte, um golpe de lança perfurou o seu corpo, e segundo João 19:34, saiu sangue e água, algo extremamente simbólico e misterioso. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Seria esse o ferimento da besta?
O mesmo evento visto de outra perspectiva, a admiração por sua cura seria, portanto, a adoração mundial ao Cristo ressuscitado? E se o sofrimento mortal da besta já aconteceu? E se o mundo já se maravilhou com a sua ressurreição? A lança perfurando o corpo de Cristo, a ferida que não o matou, mas o glorificou. O anticristo será adorado por sobreviver à morte. Jesus foi adorado exatamente por isso, por ressuscitar depois da morte. O mesmo enredo, dois nomes. E se a besta já veio? E se o mundo a chama de Salvador? E mais uma questão nesse contexto da cruz. Idolatria global. Por que o mundo inteiro se curva diante de uma imagem de morte? Por que multidões erguem altares, fazem o sinal da cruz e veneram um instrumento de tortura? No Apocalipse 13, versículo 4 está escrito: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A Bíblia alerta que o anticristo será adorado por todos os povos, mas se isso já estiver acontecendo diante dos nossos olhos? A cruz, símbolo do cristianismo, está em todos os continentes. Nas joias, tatuagens, altares, é beijada, carregada, reverenciada. Idolatria, a Bíblia condena, mas o mundo religioso a consagrou. E agora, olhe para a profecia do Apocalipse. O anticristo será adorado globalmente e terá uma imagem, um sinal, uma marca. Será reverenciado por todos, grandes e pequenos. Será que o culto global é uma figura? Há um símbolo? Há um nome? É de fato devoção a Cristo? Ou é a primeira fase da adoração à besta? Quem de fato está sendo adorado? Jesus ou o anticristo? Ambos são a mesma pessoa? Os fragmentos do silêncio, o que os papiros não dizem. Se Jesus foi o homem mais influente da história, por que há tão pouco dele em sua própria terra? Ele viveu, ensinou e morreu na Galileia. Era judeu, cercado por judeus. Falava em aramaico, talvez hebraico, mas por algum motivo, nenhum dos escritos cristãos mais antigos foi encontrado na Galileia. Nenhum evangelho original, nenhuma carta, nenhum diário, nenhum fragmento escrito por suas testemunhas oculares. Nada, absolutamente nada na língua dele. Ah, colega, não é possível que você não ache isso estranho. Aí complica, né? Em vez disso, tudo o que temos são fragmentos gregos, e todos encontrados a centenas de quilômetros de onde tudo teria acontecido, todos eles encontrados no Egito. O papiro 52, por exemplo, é um pedaço do Evangelho de João, do tamanho de um cartão de visita, datado por volta do ano 125 após a Era Comum, ou seja, quase 100 anos depois da crucificação. O papiro 46 é um códice com cartas de Paulo, mas mesmo assim do final do segundo século, início do terceiro século. O papiro 66 é um fragmento do Evangelho de João, cerca de 200 anos após Cristo. O papiro 75 são evangelhos de Lucas e João, também por volta do ano 175 a 225. O papiro 51, o 90 e o 104, todos do mesmo padrão, tardios, incompletos, em grego e longe da Galileia. Como explicar isso? Um movimento seguido por multidões, um Messias que teria impactado não só o seu povo, mas toda a estrutura do império, e ainda assim, nenhum manuscrito do século I?
Nenhuma carta pessoal, nenhum nome reconhecível como autor direto, nem sequer um evangelho em aramaico? Você já se perguntou por que os textos mais antigos do cristianismo são todos em grego koiné, uma língua que Jesus não usava, uma língua estrangeira ao seu povo? Por que todos eles foram encontrados no Egito e não na Judéia, nem na Galileia? Como um movimento tão poderoso poderia ter deixado tão poucas pegadas nos lugares onde teria começado? Será que os primeiros registros foram realmente escritos por testemunhas? Ou será que foram criados por intérpretes distantes, décadas depois, em terras que Jesus nunca pisou? Será que a história que chegou até nós já nasceu traduzida? Já nasceu moldada? Já nasceu grega? A ausência de evidências não é uma evidência de ausência, mas quando o silêncio é tão grande, talvez o que falte não seja o papel, talvez o que falte seja a verdade. Tudo isso leva a crer que a história de Jesus nunca existiu de fato. Todas as evidências levam para um único caminho, que não passa de um Messias criado por romanos para subjugar judeus, ensinando-os a pagar tributos, ensinando a aceitar agressões de soldados romanos, ensinando a não lutar por suas terras e a amar imperadores sob qualquer circunstância, perdoar as atrocidades dos agressores. Tudo isso é um personagem fictício criado centenas de anos depois dessa suposta passagem messiânica, que nenhum judeu sério reconhece, apresentando a eles como o Mashiach que eles tanto aguardavam. Era um plano perfeito, só que erraram em colocar esse personagem como Deus, cheio de poderes sobrenaturais. Tudo isso fez os judeus vomitarem na hora essa história, recusando-a automaticamente. E então o cristianismo foi levado a outros povos, disseminando o antissemitismo com a história de que judeu é raça de víboras, e que são maus, e que até um centurião romano tinha mais fé que aqueles ignorantes. Essa narrativa criou um antissemitismo tremendo no mundo. O Holocausto, lembra dele? Você sabia que Hitler se encontrava com padres católicos? Hitler tinha nojo de judeu, era o maior antissemita que já existiu. Tudo talvez seguindo a doutrina de padres com o interesse de acabar com aquele povo. Ora, isso tudo não soa exatamente como o anticristo agirá? É uma das evidências mais fortes dessa tese. Qualquer um que não aceitar esse Cristo/anticristo deverá ser perseguido e morto como na Santa Inquisição, e nos dias de hoje, mandados para o inferno. Como vimos até aqui, são 22 coincidências que ligam esses dois personagens. Quando você estuda o contexto histórico, você começa a entender muitas dessas coisas. Para você, talvez, esteja surgindo algumas indagações, como: mas isso tudo é porque o anticristo tentará imitar Jesus. Sim, é uma boa observação, mas se você desconsiderar todas as atrocidades que o próprio cristianismo já cometeu e o próprio Messias disse, se a história de Jesus fosse limpa e harmoniosa do começo ao fim, esse ponto seria super válido. Mas não é o que acontece. Jesus é um dos personagens mais terríveis da Bíblia, promete coisas terríveis para quem não adorá-lo, é antissemita e elogia romanos. Pare e reflita. Quem são os vilões da Bíblia? Posso responder? São os judeus, correto? Agora me responda, quem na Bíblia são os que entendiam o Jesus? Os romanos, né? Pois então, a Bíblia é uma arma de guerra romana contra os judeus. Esse é o núcleo do contexto histórico do cristianismo. Como não funcionou, muito posteriormente criaram o livro Revelations, conhecido como Apocalipse, para, como uma espécie de plano B, criar a narrativa que o Mashiach judeu é o anticristo. Então vamos recapitular. Plano A, ensinar os judeus a se submeter a Roma. Resultado, falhou. Então criaram o plano B, criar a narrativa que o Messias que os judeus aguardam é o anti-Jesus, vulgo anticristo. Mas reflita, Jesus é um anti-Mashiach, ou melhor dizendo, um anti-Messias judaico. É disso que se trata.
Mas no próximo vídeo trarei ainda mais evidências, não para por aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se não gostou, deixe o seu dislike e comente o que pode estar errado na tese. Obrigado e fiquem bem.